Então, para quem não me conhece, acho que talvez o Edinaldo e a Sabrina, né, não me conhecem. Eu me chamo Maiara, eu sou aluna de doutorado atualmente, mas eu trabalho com a Jamila, estou ali no LAPESP desde a iniciação científica, já tem um tempinho. E aí, hoje a Jamila pediu para, né, trazer para vocês esses conceitos, né, nesse tema de marcadores genéticos para o monitoramento ambiental. E aí, assim, a parte que eu trabalho no LAPESP, né, a minha área de pesquisa é voltada para o mercúrio. Daqui a pouco eu vou falar bastante sobre isso. Então, eu vou trazer bastante exemplos, bastante conceitos sobre isso, tá? Que, né, acaba que é, entre muitas aspas, a minha especialidade. Então, vai ser basicamente o que eu mais vou falar. Então, deixa só eu tirar aqui o fone de ouvido, botar no alto-falante mesmo. E aí, eu queria deixar vocês bem à vontade, tá? Para me interromper, para fazer perguntas, se não entender alguma coisa, quiser contribuir com algum exemplo, fiquem à vontade. Inclusive, se vocês não ficarem com vergonha, quem puder deixar a câmera aberta, porque parece que eu estou falando com as paredes. Muito obrigada. Podem Ótimo, fazer o que então vocês vou tiverem abrir. que fazer, mas, né, deixa só uma carinha aí, só para eu não me sentir tão sozinha. Na verdade, quase pode, né, mãe? Quê? Quase pode, né? Não segue o exemplo, não. Bom, então vamos lá. Eu coloquei esses tópicos aqui, que é o que eu pretendo falar. Na verdade, é o que eu pretendia seguir esse raciocínio lógico. Então, primeiro eu vou contextualizar rapidinho para vocês qual que é o projeto que eu estou inserida no laboratório, né? Para vocês poderem já ter em mente, porque quando eu for falar da toxicologia ambiental, eu vou acabar puxando o gancho um pouco mais, né? Puxando a sardinha um pouco mais para o meu lado. E aí eu tentei fazer da forma mais didática possível, mas eventualmente eu vou precisar ir um pouco mais lá na frente, falar um pouco da pesquisa, voltar para falar de conceito, né? Então acabou que não ficou tão divididinho assim, mas eu acho que foi a forma mais que eu consegui deixar mais claro para passar o que eu precisava passar para vocês. E aí, no final, eu vou mostrar alguns resultados, né, dessas duas linhas de pesquisa que, na verdade, dessa linha de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório. Tá bom? Então, né, primeiro falando um pouco sobre a parte do mercúrio, né, o estudo do mercúrio como poluente ambiental, que é o tema do meu doutorado, né? Então, hoje em dia, né, atualmente, nós temos um cenário de difusão do garimpo ilegal na Amazônia, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que isso é importante. E com isso, a gente tem as populações indígenas da Amazônia sob risco de adoecer, principalmente por conta, na verdade, não principalmente, mas por conta de vários problemas que o garimpo ilegal traz para essa população, e principalmente a exposição ao mercúrio, que é o nosso foco, né, de estudo. E com isso a gente precisa monitorar essa população, a gente precisa acompanhar essa população para entender de que forma que elas estão sendo afetadas e de que forma. Aí aqui ficou tampando o que está escrito. E entender de que forma que a gente pode ajudar, quais estratégias que a gente pode traçar enquanto SUS, né? Eu sou aluna da Fiocruz, então a gente sempre tem esse olhar de como que esse conhecimento pode ser aplicado no SUS. E, né, a nossa parte no LAPESP, né, nossas linhas de pesquisa, elas vão avaliar principalmente os polimorfismos, né, que são aí fatores genéticos. E nesse caso aqui, a gente quer entender como que esses fatores genéticos vão influenciar nos níveis de mercúrio que os indivíduos estão, né, estão ali no organismo, estão expostos, e, consequentemente, como que esses fatores genéticos vão influenciar também a neurotoxicidade, que é o principal dano que a exposição ao mercúrio traz, tá? E aí, para isso, a gente vai buscar, né, estudar genes que são chaves, né, que tem uma ação comprovada na toxicocinética, né, na biologia do mercúrio no nosso organismo. E escolhemos um polimorfismo que tenha uma elevada frequência na população, que seja possível, né, de ser estudado. E, além disso, nós escolhemos também polimorfismos que não tenham consenso na literatura, que a gente chama de tem uma lacuna de conhecimento.
Porque não adianta nada eu ficar estudando um polimorfismo que já tem um consenso na literatura, já sei o que ele faz, eu já sei, né, a função dele, eu já sei como que eu posso utilizá-lo para um diagnóstico. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter um marcador que ainda não está determinado, né, não está definido na literatura para que ele serve. E na outra linha de pesquisa, né, agora falando de um outro metal, que é o cádmio, nós avaliamos aí uma população que está exposta, né, a esse metal e alguns outros metais também, mas é uma. Ah, eu não estou usando a pontinha aqui. Nós temos uma população na cidade de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, que está exposta ao cádmio proveniente de uma atividade industrial, que é essa empresa aqui, né, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que tinha um terreno ali que ela usava como um depósito de rejeitos, né? Então ela fazia lá a produção dos seus produtos e o que sobrava de lixo, de rejeito, ela jogava nesse terreno, né, lá próximo. Só que, né, utilizaram esse terreno para construir um condomínio. Logo em cima, assim. Se vocês verem, tem uma área vermelha aqui que está praticamente sobreposta o condomínio com a área de rejeito ali de resíduos. Então, nós avaliamos também essa população em relação à exposição ao cádmio. Então, agora eu vou entrar um pouco na parte mais teórica. E aí a gente vai ver alguns conceitos importantes para entender, né, tudo isso que eu estou falando aqui. E aí, primeira coisa que é importante a gente saber é em relação à classificação dos poluentes, tá? Os poluentes ambientais, eles podem ser classificados de três formas. A primeira forma é em relação à origem, né? De onde vem esse poluente. Então, nós temos os poluentes primários, que eles são emitidos na natureza, no ambiente, resultado de algum processo, mas eles já estão ali daquela forma que vão, entre aspas, contaminar os seres humanos. Então, eles são primários. Eu acho que ficou errado o númerozinho, mas aqui são exemplos de poluentes primários, tá? Então, a gente tem partículas finas ou partículas grosseiras, compostos de nitrogênio, óxidos de carbono, compostos de enxofre, compostos halogenados e compostos orgânicos. Então, eles são primários porque eles já estão nessa forma na natureza, eles já são formados, entre aspas, dessa forma. E nós temos os poluentes secundários, né? Que eles vão ser produzidos através de alguma reação, né, entre dois poluentes primários, tá? Seja pela alguma interação com algum componente da atmosfera ou com algum tipo de fotoativação. E aí a gente vai ter como exemplo os oxidantes, as névoas e os smogs. E aí, só para vocês não se confundirem depois, são dois, né? Porque acabou que o tópico aqui ficou um, dois, três e quatro, mas são exemplos. E outra forma de classificar é de acordo com o estado, né? Aquele poluente, qual que é o estado dele? Então, a gente conhece, né, os estados da matéria. Então, nós temos os exemplos dos vapores, os gases, né? Partículas sólidas e líquidas, bem claro também da gente conseguir lembrar, né? Tem poeiras, fumo, névoa, fumaça. E também, por fim, de acordo com a composição química daquele poluente, daquele elemento. Então, a gente tem os poluentes inorgânicos e os poluentes orgânicos. No nosso caso aqui, até a segunda página, que daqui a pouco eu vou explicar, mas no nosso caso nós estamos tratando de metais, né? Então, para a gente, vamos seguir com essa classificação aqui de poluentes inorgânicos, tá? A minha voz está horrível, gente, está muito quente. Maia, posso te perguntar uma coisa? O que são Olha, smogs? quê? Smogs. Não sei. Eu vou ficar devendo. Mas eu Tá imagino bom. que seja. Eu acho que é a fumaça, se eu não me Eu engano. imagino que seja É algum tipo aquela de fumaça mais fumaça. densa que forma aquelas nuvens que atrapalha a respiração, algo assim. Pois é, eu vi o que era, mas eu já esqueci. Mas depois eu te falo, Júlia. Depois eu pesquiso. Então, como eu falei, a gente vai focar aqui nos poluentes inorgânicos, tá, gente? Que são os metais. Então, os poluentes inorgânicos, eles são classificados, são chamados ali como
poluentes inorgânicos persistentes. E eu acredito que todos já tenham escutado essa palavra persistente, e ela é bem intuitiva do que quer dizer, né, esse poluente inorgânico persistente. O que é isso, né? Então, eles podem contaminar solo, ar e água, né? Todas as camadas aí do meio ambiente. Eles podem ser de origem natural ou antropogênica, ou seja, eles precisam de uma ação humana aí para serem mobilizados, para poderem ser expostos, né? E aí, essa contaminação por esses poluentes inorgânicos, ela é chamada de persistente porque eles vão permear aí essas camadas do ambiente e elas vão durar muitos anos. É muito difícil de que esses poluentes inorgânicos sejam degradados, então causa um problema muito grande para o meio ambiente por conta dessa dificuldade de eliminação. Ele está sempre aí fazendo um ciclo no meio ambiente. Quando eu mostrar o exemplo do mercúrio, vai ficar mais claro. Então, dentro dessa classificação ainda existe uma outra classificação, né? Os tipos de poluentes inorgânicos, que vão ser os agrotóxicos, né? Que todo mundo já ouviu falar, com certeza, fungicidas, inseticidas, herbicidas. Temos os fertilizantes, né? Que são aí os exemplos de nitrogênio e ferro. E no nosso caso aqui, né, puxando o gancho para o nosso lado, nós temos os metais, que entre muitas aspas, né, são chamados de metais pesados. Então, nós trabalhamos com mercúrio e cádmio, mas existem outros exemplos aí, né, arsênio, chumbo, cromo, cobre, entre outros. E aí, gente, os metais pesados, né, eu gosto sempre de falar entre aspas, né, eu já vou falar por quê, mas eles são considerados um xenobiótico. Isso por quê? Porque são elementos que são estranhos ao nosso organismo em qualquer concentração, tá? Eles não têm nenhuma função biológica no nosso organismo. Então, qualquer concentração é considerada ali uma exposição, uma contaminação, tá? Diferente do ferro, por exemplo. O ferro não é um xenobiótico, porque ele tem uma função no nosso organismo, tá? Então, os metais pesados não. E aí, além de serem persistentes, né, eles têm algumas características que vão ajudar a definir aí essa persistência. A primeira delas é a bioacumulação. Deixa eu botar aqui a foto. A bioacumulação, o que é isso? É uma concentração que vai aumentando ao longo da vida, ao longo do tempo. Então, se a gente for olhar aqui o peixinho, esse vermelhinho aqui é o nível de metal que está no organismo desse peixe. Esse peixe, ao longo da vida, ele vai acumulando, né, esse metal no organismo, por quê? Ele vai comendo outros peixes, ele vai comendo matéria orgânica ali no sedimento do mar, no sedimento do rio. Então, ao longo da vida desse peixe, ele está acumulando cada vez mais esse metal no organismo, né? Isso se chama bioacumulação. Por outro lado, a gente tem a biomagnificação, que é um paracida, mas em vez de tempo, a gente vai estar falando de nível trófico. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui as plantinhas que ficam lá no sedimento do rio, elas são contaminadas primeiramente por um elemento X, um metal X, e aí os organismos maiores vão se alimentar dessa plantinha, os outros maiores ainda vão se alimentar desses organismos pequenos e assim por diante. Então, conforme a gente aumenta o nível trófico, né, conforme a gente sobe na cadeia alimentar, a gente tem um maior acúmulo desse metal no organismo dos animais, tá bom? Então, se a gente pensar, principalmente nos peixes, a gente tem peixes que se alimentam só de plantinhas, de algas. Então, se a gente comparar esse peixe com um peixe que é carnívoro, que se alimenta de outros peixes, muito provavelmente, só por eles serem de níveis tróficos diferentes, a gente já consegue imaginar que esse peixe carnívoro vai ter uma quantidade de metal maior no seu organismo, tá? E aí, por que eu
tenho esse receio de falar metal pesado, por que que eu sempre, né, falei aqui entre aspas? Porque esse termo metal pesado, ele foi criado, né, por conta de um grupo de elementos, né, esses metais, que tem essa densidade aí, pelo menos de 5 essa unidade aí. Então, não necessariamente um metal que é pesado, ele é tóxico. E muitas vezes em livros, em aulas, em locais, a gente escuta esse termo metal pesado como sendo sinônimo de metal tóxico. E na verdade não é, isso não é uma verdade, né? A gente acaba, até aqui mesmo eu vou usar esse termo de metal pesado, mas isso é só um alerta para vocês, né? Principalmente os meninos que estão na disciplina, vocês podem se deparar com outros termos diferentes de metal pesado, tá? Então, só para deixar essa explicação. E, né, por conta disso, a gente tem, né, dentro dos metais pesados, a gente tem aqueles metais pesados que são tóxicos, né? Ou seja, eles vão ocasionar algum efeito, né, tóxico aos seres humanos, né, que é o nosso caso né, do nosso interesse, mas também aos animais, ao ambiente. Então, nesses casos, é necessário uma monitorização, né, entre aspas, uma investigação, né? Um acompanhamento da situação, né? Desse determinado metal, porque a gente precisa saber quais são os efeitos que vão ser carregados na saúde para poder conseguir estabelecer prioridades, formas de intervenção, né? Como eu falei lá no início, de que forma que a gente pode criar uma intervenção ou criar uma certa forma de evitar, né? Uma proteção para os indivíduos que estão expostos a esses metais, tá? E aí eu volto aqui naquele conceito que a Jamila trouxe lá na primeira aula, o conceito de saúde única, né? O que é esse conceito de saúde única? É um conceito bem recente, que vem sendo falado mais recentemente, porque geralmente o que a gente vê são as coisas sendo avaliadas em caixinhas separadas. Então, a gente tem avaliações ambientais por si só, a gente tem avaliações, né, animais por si só e a avaliação dos seres humanos também. Só que no fim das contas, a gente sabe que um aspecto está sempre influenciando o outro, né? Então, eu estou aqui dando uma aula para vocês numa pós que é o quê? Né, da parte ambiental, mas a gente vai daqui a pouco chegar a falar de conceitos que são muito específicos da parte humana. Só que de que forma que esses conceitos eles estão interagindo, né? De que forma eles estão relacionados? Então, eu começo a falar agora alguns exemplos da parte da nossa pesquisa que envolve o mercúrio. E é muito interessante porque essa pesquisa, né, ela faz parte de um grupo da Fiocruz e tem muitos colaboradores, né? No caso, o LAPESP entrou como um colaborador nesse projeto. E é interessante porque nesse projeto nós temos exemplos de resultados de artigos que foram publicados nessas 3 camadas, tanto ambiental, quanto na animal, quanto nos seres humanos. E aí eu vou passar rapidinho uns exemplos para vocês verem. E aí, antes, né, eu preciso explicar como é que funciona o ciclo. Lembra que eu falei que o mercúrio ele é um poluente persistente e ele fica fazendo um ciclo no ambiente. Ele atinge várias camadas aí do ambiente. Então, eu vou pedir para vocês focarem primeiro aqui no centro da figura. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 garimpeiros aqui mexendo no rio, né? Estão mexendo aqui no rio, com a peneirinha ali para poder tirar o ouro. E aqui, nesse momento, eu tenho uma emissão de mercúrio gasoso, que é esse mercúrio Hg0 aqui. Tá? Eu tenho aqui uma emissão de mercúrio que vai parar lá na atmosfera. Só que, em paralelo a isso, eu tenho também aqui, ó, desmatamento, eu tenho aqui queimadas. E aí, nesse momento aqui, eu também tenho uma emissão desses gases, desses vapores de mercúrio. Quando esse mercúrio chega lá na atmosfera, né, ele encontra ali outros íons, outras coisas que estão ali presentes, ele se transforma em Hg2+,
E aí, com isso, ele consegue, quando se formam ali as chuvas, a chuva consegue arrastar esse mercúrio, agora que ele está na forma aqui iônica, né? E aí esse mercúrio cai de volta nas árvores, né? Cai de volta no solo e principalmente cai ali no fundo dos rios, né? Isso aqui, né? Tô falando de um cenário de Amazônia, tá? Então o foco aqui vão ser os rios. E aí lá no fundo do rio, esse mercúrio, ele vai encontrar o quê? Vai encontrar bactérias que ficam lá no fundo do rio, né? Naquele microsistema ali. E essas bactérias, elas são chamadas de bactérias metanogênicas. E elas vão fazer o quê? Elas vão transformar esse mercúrio inorgânico, né? Que está aqui na forma de um íon, vai atribuir a esse mercúrio uma cadeia de metila. E aí, nesse momento aqui, o mercúrio ele deixa de ser apenas um metal, né? Ele deixa de ser um composto inorgânico e ele passa a ser um composto orgânico, tá? Por isso que eu falei lá no início que tinha essa particularidade do mercúrio. Então, nesse momento aqui, quando ele ganha essa cadeia metila e se torna orgânico, ele passa a ser facilmente absorvível pelos organismos, pelos peixes, por qualquer organismo vivo que tiver ali naquele sistema, naquele fundo ali do rio. E aí aqui dá o início àquele processo de biomagnificação que eu falei anteriormente. Então, esse metilmercúrio, ele vai contaminar ali as plantinhas, aquelas microplânctons que ficam ali no fundo do rio, até chegar, vão contaminando os peixes, né? Um peixe vai comendo isso aqui, aí outro peixe come esse peixe, assim por diante, até chegar, né, no ser humano. Então, vocês conseguem compreender que eu consegui passar aqui pelas 3 camadas, pelos 3 compartimentos aqui? Eu tenho acabou que aqui ficou mercúrio, né? Mas aqui eu tô querendo dizer ambiente, né? Animal e humano. Então, o mercúrio, aquela molécula lá que eu falei, né, aquele poluente persistente, ele passou, um ciclo dele passou por todas as camadas aqui que a gente considera nesse conceito do saúde única. Então, né, como eu falei anteriormente, esse projeto tem diversos contribuintes, né, colaboradores, e aí eu trouxe aqui um exemplo de uma avaliação que foi feita apenas no âmbito aqui ambiental, tá? Então, esse é um artigo que saiu ano passado, de 2 colegas nossos que fizeram uma viagem com a gente para a terra indígena Yanomami, lá em 2022. E aí eles fizeram essa análise aqui super legal. Esse aqui é o rio que nós estávamos próximos, né? A gente estava em alguma aldeia por aqui, assim. Esse foi o rio que a gente pegou para chegar lá, né? E aí, qual foi a análise que eles fizeram? Eles determinaram alguns pontos de coleta, e aí eu não vou lembrar exatamente qual o critério que eles usaram, mas tinha proximidade com cachoeira, se eu não me engano. E aí eles coletaram amostras tanto da água quanto do solo, do sedimento do rio, tá? E aí aqui está uma figurinha do artigo mostrando, né? Eles faziam essas coletas e colocavam ali nos tubos Falcon, aqueles tubos de laboratório do sedimento e da água. E aí, no momento ali da coleta, eles já faziam essa análise aqui com esse aparelhinho, é uma sonda, e aí eles já viam a temperatura, a turbidez da água, né, quando a água está límpida ou quando ela está com aquele aspecto, né, lamacento, então isso dá esse parâmetro de turbidez. Também o pH, o nível de oxigênio dissolvido nessa água, a condutividade elétrica e a salinidade. Então, ali no momento da coleta, eles já conseguiam ver esses resultados aqui e armazenavam essas amostras e levaram para o laboratório da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, e lá eles faziam análise não só de mercúrio, faziam vários metais, vários cátions e vários ânions, uma análise super completa. E eles tiveram uns resultados muito interessantes. Várias dessas amostras apresentaram alterações aqui nesses parâmetros, né? Então, assim, a alteração nesses parâmetros estão querendo dizer o quê? Que eu tenho uma alteração na qualidade da água, né? Então, já é vamos dizer assim, um primeiro efeito
do garimpo, né, na qualidade da água. Antes da gente pensar em genética, antes da gente pensar, né, em qualquer coisa do nosso trabalho, a gente tem uma alteração clara ali na qualidade da água. E aí, deixa eu até voltar aqui nessa foto. Quando eu falei aqui que o mercúrio iônico ele cai no rio, ele encontra aqui no rio outros íons, tá? Então, a parte que não cai aqui para sofrer essa transformação pelas bactérias, dificilmente ele vai ficar nesse formato iônico, tá? Esse formato ele é muito interativo com outros íons. Então, nesse estudo aqui, eles viram exatamente isso. Quando eles foram analisar as amostras de água desses pontos aqui do rio, eles não acharam mercúrio em nenhuma amostra de água, mas isso já era esperado por conta dessa facilidade, né, de interação do mercúrio iônico. Mas quando eles foram observar os sedimentos, aí sim, algumas amostras tiveram resultado positivo para mercúrio no sedimento, tá? Então, esse aqui é um exemplo desse âmbito aqui ambiental. Agora, um exemplo dessa parte, né, da avaliação dos peixes, né? Eu não falei que o mercúrio... Como que a gente se contamina pelo mercúrio? Através do consumo de peixes contaminados, né? Igual tá aqui nessa figurinha. Então, o peixe está aqui contaminado, o ser humano vai lá, pesca aquele peixe contaminado e, consequentemente, se contamina também. Então, esse estudo aqui, que também é do mesmo grupo de pesquisa, né? Avaliou algumas regiões ali da Amazônia, algumas não, várias regiões da Amazônia, foram coletados peixes dessas regiões e foi dosado o mercúrio nesses peixes. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu trouxe essa imagem aqui do artigo, que é o seguinte, aonde tem esses gráficos aqui, é onde eles fizeram uma coleta dos peixes, né? Pescaram os peixes e fizeram a dosagem. Essa barrinha vermelha é a porcentagem de peixes que tinham altos níveis de mercúrio. Então, existe um nível aqui de mercúrio determinado pela Anvisa, um nível máximo, né, de mercúrio que eu posso ter em peixes. E aí, onde tem essas barrinhas vermelhas, é a porcentagem de peixes que tinham essa porcentagem, a porcentagem de peixes que tinham um nível aumentado de mercúrio. Então, né, acho que está claro para todo mundo que a maioria não, todos, a maior barrinha é a vermelha, né? A barrinha amarela seriam os peixes que estão seguros para consumo por estarem com esse nível de mercúrio baixo, né? Então, esse aqui é um exemplo da parte da avaliação dos animais, que nesse caso aqui são os peixes. Gente, eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui, porque eu mudei essa figura e eu acabei falando a explicação de uma outra figura, tá? Ambas as barrinhas são a quantidade de peixes que tem a porcentagem, tem os níveis de mercúrio altos, tá? Só que o vermelho são os peixes carnívoros e o amarelo são os peixes não carnívoros, tá? Então, se vocês lembrarem que eu falei lá da biomagnificação, lembra que eu falei? Provavelmente os peixes carnívoros têm um nível muito mais alto. Então, aqui a gente consegue observar isso. A maioria dos peixes carnívoros tinham mercúrio alto. E nos peixes não carnívoros, essa frequência foi muito mais baixa, tá bom? Então, agora eu vou seguir para o próximo slide. Deixa eu só tirar a carinha de vocês da frente do slide. Bom, então, né, eu falei lá atrás que o mercúrio, né, e o cádmio também são xenobióticos e por isso eles precisam essa monitorada para a gente poder entender os efeitos da saúde e também para a gente conseguir traçar estratégias tanto de intervenção para aqueles indivíduos que já estão expostos, que já têm algum problema de saúde, mas também estratégias de prevenção para prevenir novas exposições, prevenir novos indivíduos doentes, tá? E aí a gente entra aqui, né, na parte da avaliação humana. Então, o que é isso? A gente quer entender o que acontece entre a exposição e a doença, né? O que tem aqui no meio? O que a gente pode usar para intervir, né, nesse processo?
Então, aqui vou começar a falar mais alguns termos teóricos, né? Então, entre a exposição e a doença, a gente usa dois termos muito importantes na toxicologia, na toxicogenética, que são a toxicocinética e a toxicodinâmica, tá? Então, né, nós estamos falando aqui nesse momento do metilmercúrio, então eu coloquei o exemplo dele aqui. Como que eu vou me expor ao metilmercúrio? No consumo de peixes, né? Então, desde o momento que eu consumo aquele peixe contaminado, aquele peixe que tem mercúrio, eu vou ter uma série de processos que vão acontecer no meu organismo, que vão culminar na dose interna de mercúrio que eu vou ter, certo? Então, se eu pegar agora uma amostra de cada um de vocês aqui, fizer uma amostra de sangue e dosar o mercúrio, o que eu estou dosando? Eu estou dosando a dose interna. Essa dose interna, ela é decorrente de todos esses processos aqui, né? Então, eu tenho absorção, que é o quê? Ingerir aquele peixe contaminado, foi lá para o meu sistema digestivo, digerir, e aí aquele mercúrio chegou na minha corrente sanguínea. Isso é absorção. Distribuição, aqui também tá, né? Depois que chegou na corrente sanguínea, assim como qualquer outra coisa no nosso organismo, chegou na corrente sanguínea, vai fazer o quê? Vai acessar os tecidos. Vai para o coração, vai para o fígado, vai para o cérebro, vai se distribuir no nosso organismo como um todo. E aí, né, depois que fizer essa biodistribuição, eu vou começar um processo de biotransformação, que é o quê? Eu vou pegar aquele elemento que está no meu organismo, que é estranho para o meu organismo, né? Eu vou fazer transformações nele ali para que eu possa excretar do meu organismo. Lembra que eu falei que o metilmercúrio, por ter essa cadeia metila, ele é muito afim do nosso organismo? Ele tem muita afinidade pelo nosso organismo? Então, se eu quiser eliminar o metilmercúrio do jeito que ele entrou, ele não vai ser eliminado, porque ele tem muita afinidade pelas nossas células. Eu preciso transformar ele de alguma forma que eu consiga eliminá-lo. E aí sim, depois que eu fiz essa transformação, eu vou conseguir excretar. Então, aqui a gente coloca de uma forma didática, né, um fluxo, mas na verdade no nosso organismo isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagenzinha que vai ficar mais fácil. E aí, até o momento aqui que eu estou avaliando a dose interna, eu estou trabalhando com o que a gente chama de toxicocinética, que é o que o nosso corpo está fazendo com aquele poluente, com aquele elemento estranho, aquele xenobiótico. Depois, o que eu estiver avaliando entre a dose interna e os desfechos, né, e a doença que eu quero avaliar, aí eu estou falando de toxicodinâmica. Eu vou estar vendo quais receptores estão envolvidos, quais membranas que esse poluente está atravessando. Aí eu vou estar falando de toxicodinâmica, que é o que o agente está fazendo com o nosso corpo. Quais órgãos que ele vai atingir, de que forma que ele vai atingir. Aí eu estou falando de toxicodinâmica, tá bom? E aí eu coloquei aqui só um destaque, se vocês olharem, basicamente, o que vai influenciar na toxicocinética são fatores genéticos, tá? Grande maioria da influência que a gente vê nesses processos são fatores genéticos. Agora, nos fatores da toxicodinâmica, se o indivíduo vai desenvolver uma doença ou não, além da genética, eu vou ter outros fatores influenciando, tá? Eu vou ter a dieta, eu vou ter ambiente, fatores socioeconômicos também, tá bom? Então, só olhando essa figura aqui, eu já posso ver que indivíduos que têm a mesma dose interna de mercúrio, a mesma exposição, eles podem ter desfechos diferentes, né? Porque nós não somos todos iguais. E não estou falando só de genética, né? Os indivíduos têm hábitos diferentes, enfim, coisas diferentes, tá? E, além disso, além de eu estar observando, né, o início, o fim, a exposição e o desfecho,
Eu tenho também aqui uma forma de fazer essa monitorização é através de biomarcadores. E aí aqui é mais um conceito que eu trago para vocês, tá? Os biomarcadores, no caso aqui nosso de estudos com humanos, né, nessa parte, eu tenho 3 tipos de biomarcadores. Eu vou ter os biomarcadores de exposição, que é o que eu acabei de falar de dose interna. Então, o que é um biomarcador de exposição? É eu pegar o indivíduo, eu coletar uma amostra de alguma matriz biológica dele e dosar aquele elemento que eu tô querendo avaliar. Então, seria eu pegar um indivíduo, coletar uma amostra de sangue, de urina ou de cabelo e dosar o mercúrio ali, tá? Isso é um biomarcador de exposição. Tem um biomarcador de efeito também. Deixa eu botar a figura que fica mais fácil, né? Então, ó, eu tenho aqui o momento da exposição, eu vou ter uma série de transformações, né, que vão acontecer no organismo até eu chegar no momento que vai ser desenvolvida uma determinada doença. Então, né, no primeiro momento aqui a gente tem a dose interna, né, que eu já falei, que é aquela dose ali que o indivíduo absorveu, né, e se distribuiu, enfim, pelo organismo. Eu vou, dessa dose interna, eu vou ter uma dose biologicamente efetiva, que é o quê? Seguindo aqui o exemplo do mercúrio, o principal efeito tóxico do mercúrio é neurotóxico, ele atinge o sistema nervoso central, o cérebro. Então, dessa dose interna aqui, eu vou ter uma porção dessa dose que vai atingir o cérebro, tá? Então, essa seria a porção, a dose biologicamente ativa, efetiva. Só que ninguém vai pegar uma agulha, enfiar no cérebro do indivíduo e tirar uma amostra de lá, né? Então, o que a gente trabalha é com a dose circulante. Sangue, urina, cabelo, tá? No caso do mercúrio, isso aqui não existe, né? Isso aqui são para outras doenças, que seriam um biomarcador de efeito, que seria algum efeito que aquele agente causa no organismo que não é aquele efeito de doença que eu estou buscando. Seria alguma alteração em algum parâmetro bioquímico, algo assim, mas no caso do mercúrio a gente não tem, tá? Depois desse efeito, aí sim eu teria uma alteração estrutural, funcional daquele órgão, daquele sistema, que daria origem à doença, tá? Então a gente tem aqui, né, só nessa primeira linha direta aqui, a gente tem biomarcador de exposição, biomarcador de efeito, e aí, né, eu já falei lá naquele slide da toxicocinética, da toxicodinâmica, a gente tem aqui, ó, um carinha que é chamado de biomarcador de suscetibilidade. Vocês estão vendo que ele está afetando aqui em todas as etapas do processo, né? Isso aqui são o quê? São os biomarcadores genéticos, são as alterações genéticas que vão, né, estando presentes ou não, vão causar naquele indivíduo uma certa suscetibilidade a desenvolver aquela doença que eu estou investigando, tá? Tá claro? Vou seguir. Sim, E aí, oi, ficou claro. eu ouvi um Nayara. Tá, tudo bem. Certinho, certinho. Beleza. Qualquer coisa é só me parar. E aí a gente chega, né, efetivamente nas nossas linhas de pesquisa, né, de poluentes ambientais. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos desse carinha aqui, o GSTP1, que é o gene que a gente estuda, né, em comum, tanto no mercúrio quanto no cádmio. E, né, eu botei aqui. Qual que é a diferença, né, nos dois projetos? Quando a gente avalia o mercúrio, a gente está falando de populações indígenas, populações que vivem na Amazônia. E aí, nesse braço aqui desse projeto, nós avaliamos 3 populações indígenas, que são os Yanomami, os Yanomami são de Roraima, os Munduruku, que são do Pará, lá no meiozinho da Amazônia, e os Suruí, que são de Rondônia, mais aqui embaixo. Então, a gente tem essas 3 populações sendo avaliadas para esse polimorfismo aqui que eu já vou falar. E para o cádmio, a gente vai falar daquela população, né, de Volta Redonda, que eu falei para vocês, que está nesse condomínio Volta Grande, né,
que elas estão expostas ao cádmio porque elas estão morando em cima de um terreno que era uma área de rejeito industrial, tá? Então, são dois cenários diferentes. E aí, vamos falar um pouquinho agora do mercúrio. Então, lembra que eu falei em toxicodinâmica do mercúrio? Toxicodinâmica é o quê? Quais são os efeitos na saúde, né, no indivíduo que aquela exposição vai acarretar? Então, no caso do mercúrio, metilmercúrio, né, que a gente está falando aqui, que é o mercúrio orgânico, o principal alvo do metilmercúrio é o sistema nervoso central, como eu falei. E aí, eu já vou mostrar aqui mais especificamente, mas basicamente, esse metilmercúrio ele se aloja no sistema nervoso central, no cérebro, e vai causar aqui diversos efeitos, vai causar dano ao DNA, vai causar morte celular, desequilíbrio de cálcio, ele vai atrapalhar vários processos aqui que ocorrem normalmente, né, que precisam ocorrer normalmente nessas células do sistema nervoso central. E aí, com isso, se eu estiver falando de uma exposição aguda, recente, eu vou ter alterações que vão causar, por exemplo, vertigem, tremores, irritabilidade, o que mais? Eu não gosto de ficar lendo muito isso aqui, eu gosto de ler, pensar na minha cabeça. Mas, enfim, são essas reações mais agudas. Então, por exemplo, se o indivíduo for exposto àquele vapor de mercúrio, a gente considera uma exposição aguda. Então, ele vai ter essa resposta, vai ter tontura, dor de cabeça, irritabilidade e tudo mais. Agora, se eu estiver falando de uma exposição crônica, que é a exposição que a gente investiga com o metilmercúrio, aquele indivíduo lá atrás comeu um peixe, ou, né, ao longo da vida vai comendo um peixe, em algum momento ele vai desenvolver o quê? Ele vai ter problemas de visão, né, que é uma coisa que a gente imagina que seja mais crônica. Problema de visão, problema de memória. E se a gente pensar, por exemplo, nas crianças e nas gestantes, né? O que a gente tem nas gestantes? Um bebezinho ali sendo desenvolvido, né? Se essa gestante ela for exposta ao mercúrio, ao metilmercúrio, eu vou ter danos diretamente ao desenvolvimento daquele bebê. Então, eu posso ter bebês nascendo com malformações congênitas, posso ter bebês nascendo com malformações do sistema nervoso central, então com alteração de fala, alteração de desenvolvimento. E a mesma coisa se eu estiver pensando em crianças muito pequenas. Crianças muito pequenas, né? A gente sabe que o neurodesenvolvimento ele não acaba, né, na barriga. A criança nasce e ainda continua se desenvolvendo. Então, se ela for exposta nesse momento, eu vou ter atrasos também no neurodesenvolvimento, tá? E aí, qual seria a estratégia mais eficaz para o SUS, né? Lembra que eu falei que a gente, lá na Fiocruz, está sempre pensando o que isso vai ter de utilidade para o SUS, né? Então, para que me serve avaliar essas pessoas, acompanhar essas pessoas? Principalmente pensando na parte genética. Porque eu vou conseguir identificar aqueles indivíduos que estão sob maior risco. Então, vamos dizer que eu identifique uma alteração genética que está diretamente associada com o aumento dos níveis de mercúrio no organismo. Eu não posso considerar que o indivíduo que tem aquela alteração, ele muito provavelmente vai desenvolver ou mais rapidamente ou de forma mais grave, né? Aquela doença que eu estou investigando, muito provavelmente isso vai acontecer. Então, identificando esses indivíduos sob maior risco, eu consigo tanto prevenir, né, que esse indivíduo adoeça, como também posso fazer um diagnóstico precoce daquela contaminação, tá? Então, dessa forma, na verdade, isso seria uma forma do SUS aplicar esse conhecimento. E aí, combinando, né, a identificação do indivíduo e esse diagnóstico precoce, a gente consegue oferecer, garantir para esses indivíduos um melhor prognóstico e uma melhor qualidade de vida. E aí, voltando, né, como é que a gente escolhe essa alteração genética que eu quero investigar, né? Pega qualquer coisa?
faz um sorteio, eu quero essa sonda aqui. Pegar a sonda lá no laboratório, joga pro alto, aqui ficar, é que eu vou analisar. Não, não é assim. A gente tem que ter um mínimo de embasamento teórico para saber se aquilo que eu quero, aquele gene que eu quero estudar, se faz sentido eu estudar também nesse projeto, nessa doença. Então, por exemplo, a gente tem no laboratório alguns genes, alguns polimorfismos que são estudados em mais de um projeto, em mais de uma doença, né? Porque acaba que as doenças têm fatores em comum, têm processos em comum, então super vale a pena. E aí, como que a gente chegou nesse gene aqui para ser estudado no mercúrio, né? Então, aqui eu vou retomar alguns termos, algumas coisas que eu falei anteriormente. Então, nesse caso aqui, o GSTP1 foi o gene escolhido, especificamente esse polimorfismo aqui, por quê? Né? Então, retomando ali, as etapas da toxicocinética. Então, tem absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Então, aqui eu trouxe uma visão geral de como que são esses processos, pensando no mercúrio, mas também se aplica algumas coisas ao cádmio. Então, lá na frente, quando eu falar do cádmio, são bem parecidas a toxicocinética dos dois, tá? Então, já que o nosso foco aqui, né, são as populações indígenas que estão expostas, né, ao peixe contaminado, a nossa absorção do metilmercúrio, ela vai ser ali pelo trato gastrointestinal, certo? Porque eu estou ingerindo um peixe contaminado. E aí, esse metilmercúrio, primeira coisa que ele faz quando ele chega lá, né, quando ele é absorvido, na verdade, quando ele está ainda no intestino, enfim, ele sofre um processo de demetilação, que é o quê? Aquele processo que ele sofreu lá no fundo do rio era um processo de metilação, certo? Eu tinha o mercúrio inorgânico recebendo uma cadeia metila, se tornando um mercúrio orgânico. Lá, aqui no nosso organismo, ele consegue fazer o processo inverso. Ou seja, eu tenho uma molécula aqui extremamente afim, uma afinidade extrema pelas nossas células, e aí, de repente, ela vira novamente o mercúrio iônico, o mercúrio inorgânico. E aí a gente pensa, nossa, que ótimo, né? Ela não vai entrar ela não vai ser distribuída pelo organismo. Na verdade, não. Porque isso aqui sei lá, 5% da dose. 5% da dose que é ingerida sofre esse processo de demetilação, tá? E aí eu não sei porquê, na verdade, nem na literatura tem um consenso ainda quem faz esse processo de metilação e por que, né, não consegue fazer, mas provavelmente é a própria flora bacteriana, né, do intestino que faz isso. Mas, enfim. Então, uma pequena porçãozinha aqui do metilmercúrio que é ingerido, ele não é absorvido. Mas aqui, sei lá, 95% desse metilmercúrio que entrou, ele é sim absorvido e chega aqui na corrente sanguínea, um pouquinho, uma coisa ínfima desse que foi transformado também chega, mas principalmente metilmercúrio, tá? E aí aquilo, chegou na corrente sanguínea, ele vai se distribuir para todos os tecidos, todos os órgãos do organismo, mas ele tem afinidades diferentes por esses órgãos, né? Então, ele tem prioridades diferentes. Então, por exemplo, uma parte vai aqui para os rins, uma parte se deposita nos rins. Lá no rim também não, esquece. Uma parte vai para o rim e uma parte, então, é eliminada pela urina, tá? Mas é uma pequena parte. Lembra que a gente está falando de metilmercúrio. Quando a gente está falando do mercúrio inalado, se a pessoa inalar aquele vapor de mercúrio, isso aqui é totalmente diferente. Eu vou ter mais 90% vindo para os rins e sendo eliminado pela urina. Mas aqui o nosso foco é outra via de exposição, tá? Uma parte desse mercúrio vai também
ser eliminado diretamente pelo cabelo, né? Por isso que a gente usa, inclusive, o cabelo como uma amostra, né, para avaliar a dose interna. Se eu estou falando de uma mulher gestante, eu também vou ter boa parte desse metilmercúrio chegando no feto, tá? E aqui, ó, é onde é o nosso ponto de maior interesse, porque eu já falei anteriormente que o principal alvo do mercúrio, do metilmercúrio, é o sistema nervoso central, certo? E aqui acontece uma coisa muito interessante. O metilmercúrio que entra no cérebro, ele também sofre o processo de demetilação lá no cérebro. Só que o que que tem dividindo aqui, né? O que que protege o cérebro, né? Que não, que, né? O que que eu tenho aqui entre a corrente sanguínea e o cérebro? Aí eu quero ouvir respostas que eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Estão muito quietos. A barreira hematoencefálica. Isso, exatamente, a barreira hematoencefálica. E aí o metilmercúrio, ele consegue passar a barreira hematoencefálica, Fernanda? O que que você acha? Eu acho que consegue. Sim, né? Ele tem aquela afinidade, né? É um composto orgânico. Sim. Só que lá dentro do cérebro, ele se demetila. E aí você acha que ele consegue voltar? Não. Então, aí que está o problema. O metilmercúrio que entra no cérebro, né, uma boa parte não consegue voltar. Então, além dele ser o alvo mais afim, né, que tem mais afinidade, ele ainda fica aprisionado lá dentro e aí ele fica lá fazendo danos, né? Aqueles processos que eu falei que ele atrapalha nas células do sistema nervoso central, ele fica ali esqueci a palavra, degradando aquelas células e causando vários problemas de saúde, tá? E, em contrapartida, lembra que eu falei que para ser eliminado, ele precisa ser biotransformado? Essa biotransformação acontece no fígado. Então, em algum momento, esse metilmercúrio ele vai chegar no fígado e lá no fígado ele vai ser conjugado com uma moléculazinha chamada glutationa, que é um peptídeo, é uma molécula que atua, né, no nosso organismo em diversos processos de detoxificação. Ela ajuda a detoxificar vários outros xenobióticos, vários outros elementos que o nosso corpo quer eliminar. E aí, para eu eliminar o metilmercúrio, eu preciso que haja essa conjugação. E aí, justamente aqui entra esse gene que nós estudamos. Esse gene aqui é um é o gene que codifica uma das enzimas que faz essa junção, tá? Então, por isso que nós escolhemos esse polimorfismo para ser estudado, porque ele está diretamente relacionado à eliminação, à biotransformação, né, primeiro, do metilmercúrio do organismo. E aí, aqui no fígado acontece uma coisa interessante, porque depois que foi feita essa conjugação aqui, né, para ser eliminado, o fígado, né, produz a bile, que cai de volta lá no sistema, né, no intestino, e aí, nesse momento aqui, acaba acontecendo um ciclo vicioso, porque uma parte desse metilmercúrio que veio do fígado, ele retorna para a corrente sanguínea. Ele não é totalmente eliminado. Então, acaba criando aqui o que chama de circulação enterohepática, que fica esse ciclo vicioso. O metilmercúrio fica aqui circulando, circulando, circulando. Então, essa conjugação não é garantia de que ele vai ser eliminado. Ele ainda pode sofrer como se fosse um refluxo e volta para a corrente sanguínea. E aí isso faz com que a gente tenha uma rápida absorção do mercúrio, né? Quando você ingere aquela porção de peixe, eu acho que 2, 3 dias no máximo. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Mas são poucos dias que demora para aquela única dose de mercúrio estar totalmente distribuída no organismo, mas a eliminação é muito lenta por conta de diversos fatores, mas eu imagino que esse ciclo vicioso seja um grande responsável por isso, porque a eliminação do mercúrio do organismo é muito lenta.
E aí a gente pensa, né? Agora começando a pensar um pouco do porquê estudar as populações indígenas, que daqui a pouco eu vou falar disso, mas uma coisa é um indivíduo, estou eu aqui em casa, bonitinha, vou comer um peixe hoje. E esse peixe, por acaso, está contaminado, né? Daqui aqui, ó, a meia-vida do metilmercúrio no organismo é 30, 120 dias. Daqui a 120 dias, eu já vou ter eliminado boa parte desse agente que está, né, no meu organismo. Só que eu não imagina uma pessoa que come peixe todo dia, né? Ela não vai ter. Na verdade, essa curva de eliminação aqui provavelmente vai ser muito mais longa, vai demorar muito mais, porque são sucessivas exposições, tá? Então, vamos manter isso em mente. Ficou claro por que a gente escolheu esse gene aqui para estudar? Vou entender que o silêncio é um sim, tá? E aí, um outro detalhe interessante que eu acabei não falando aqui é que todo esse processo que acontece no cérebro, né? Nós, indivíduos adultos, todo esse processo que acontece no cérebro, se eu estiver tratando de uma mulher gestante, vai acontecer igualzinho no cérebro do bebê. E aí eu não vou saber números exatos, mas essa afinidade do cérebro do bebê é muito maior do que o cérebro da mãe, no caso. Então, existem estudos que mostram que a concentração de mercúrio ela vai ficar muito maior no cérebro do bebê do que da mãe. E aí vão acarretar todos aqueles problemas que eu falei, né? Dependendo ali da etapa do desenvolvimento que o bebê estiver sendo exposto, né? Eu vou ter diversas alterações no desenvolvimento dessa criança, tá? Maiara, e Bom, o cérebro é o único lugar que concentra e acumula? E que não tem como não, regenerar ou tem outros órgãos também? não. Se acumula também no rim, então Aham. uma pequena dose é acumulada, mas aí são outros mecanismos, não é por conta desse mecanismo de demetilação, Ah, tá. Tá. tá? Obrigado. Então vamos lá. Aí a pergunta que eu trago é por que, né? Imagina que eu sou um pesquisador que eu quero estudar o mercúrio. Eu quero estudar o mercúrio, qual o efeito do mercúrio na saúde. Por que estudar, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo o processo inverso, né? Se eu estou querendo agora criar a minha pesquisa, por que seria interessante avaliar populações indígenas? Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? Porque eles estão mais perto das regiões que tem garimpo? Sim. Essa pergunta tem várias respostas corretas. Quem acha E mais também alguma porque coisa? eles ainda se alimentam muito pelo meio ambiente, que também absorvem, né, muito essa questão da toxina ali por várias formas, pela água, pelas plantas, pelos peixes. Exato. É isso. Então, a gente tem uma população ali que está concentrada, né? Que está extremamente exposta, né? Como você acabou de falar. Consome muito peixe, né? Que é a principal via ali de exposição. Já vou falar também mais específico sobre isso. Mas existem, né? Eu queria falar um pouquinho disso para trazer um pouco mais essa parte ambiental. Então, tem um outro motivo. Então, trouxe aqui algumas imagens para tentar impactar vocês um pouco, mas também para tentar trazer mais essa parte ambiental, tá? De crime ambiental, né? Podemos falar assim. Então, o que vocês conseguem ver aqui nessas imagens que eu trouxe? Alguém pode falar alguma coisa? O que acha? O que interpreta? Ninguém se arrisca. Que absurdo. Deixa eu ver quem está aqui. Vou Posso fazer igual. falar? Pode. Crescimento do agro. Sim. O que E aí, mais? com isso, você tem ali o desmatamento, você tem a criação de novos garimpos, e você Exato. começa a ter toda essa poluição aí ambiental que vai ocasionar toda essa cadeia aí de emissão de mercúrio, né? Que vai, É, toda aquela cadeia que você falou lá, chegar até os peixes e chegar na exato. população. Exato. E aí,
acaba que, eu não falei, né, de propósito, mas essas áreas em branco aqui são terras indígenas, tá? Então, ó, se vocês verem, é uma concentração de uma área verdinha, de uma área conservada. Olha essa aqui como tá. Então, assim, as terras indígenas acabam funcionando como áreas de preservação. Então, são áreas de preservação não só da cultura, né, dos costumes, de toda aquela coisa, mas também da Amazônia, né, da biodiversidade. Então, o que acontece? Eu trouxe isso para falar, eu acabei pegando uma imagem que está falando de agronegócio, mas tem um grande impacto do garimpo, né? Então, assim, a gente vê, principalmente, deixa eu tirar da frente aqui, se a gente for comparar essa imagem aqui, ó, de 1988, ó como estava verdinho, né, em volta das terras indígenas. Olha como ficou em 2020, né? Então, a gente tem sim o impacto do agronegócio, mas a gente também tem o impacto do garimpo, né? E principalmente o garimpo ilegal, porque, acredite ou não, existe o garimpo legal. E especificamente o garimpo ilegal de ouro, né? Que é o que incipiente ali na Amazônia. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. Essa aqui é uma terra indígena que a gente visitou em 2023, que é a 7 de setembro. Aqui, quando a gente visitou a terra indígena 7 de setembro, as pessoas até falavam assim, eu não estou entendendo por que vocês estão fazendo esse trabalho aqui, porque aqui não tem garimpo. Lá tinha um grande problema de madeireiras, né? Aí sim, seria uma coisa mais voltada para o agronegócio. E aí a gente vê, né, as bordas aqui, ó, da terra indígena totalmente destruída, e a conservação aqui já está infiltrando um pouco, né? Mas basicamente uma área toda verdinha. A gente fez o trabalho aqui, ó. Então, aqui provavelmente essa área que parece que não tem mata é porque aqui é a cidade, né? Então, onde as pessoas moram. Mas a gente tem essa informação aqui que uma colega compartilhou com a gente, de uma área aqui que já tem um garimpo sendo estabelecido ali no meio da terra indígena, né? Então, assim, no, né, onde a gente menos espera, tá aparecendo garimpo, né? E aí, eu trouxe essas imagens para chegar nisso aqui. Porque a gente tem histórico de garimpo na Amazônia, não é de agora, né? Tem anos aqui, ó, esse gráfico, por exemplo, ó, começa lá em 1985. Só que começou de uma forma mais branda, mais rudimentar, assim como tudo que evolui, né, ao longo do tempo, as tecnologias do garimpo também evoluíram com o tempo. Então, além disso, a gente consegue ver que. Deixa eu voltar aqui. A gente consegue ver, né? Não dá para imaginar que uma hora esse verde que está aqui fora da área indígena ele vai acabar um dia, não dá essa impressão? Eu estou vendo aqui, né, uma comparação aqui, ó, entre, sei lá, 40 anos de diferença. Não dá a impressão que vai chegar uma hora que esse verde vai acabar, né? Vai sobrar só esse verdinho aqui da terra indígena? Se eu fosse garimpeira, eu ia pensar, pô, tá acabando aqui esse verdinho, mas lá dentro ainda tem, né? Então, assim, eu imagino que seja justamente esse o pensamento, né, dessas pessoas. Por quê, né? A gente tem aqui, ó, exemplos de terras indígenas que são afetadas pelo garimpo e é uma coisa progressiva, né? Então, ó, isso aqui, esse gráfico mostrando a área de garimpo, é a área de garimpo em terras indígenas. Então, por mais que tenha já um grande histórico, né, de anos, de décadas, o que chama a atenção aqui é um boom que teve nos últimos 10 anos. Então, ó, 2013 aqui, olha só como cresceu, né? Praticamente, sei lá, triplicou ali a área, né? Então, a gente está vendo essas populações, né, indígenas, né, porque está dentro de uma terra indígena, sendo afetadas por todos esses problemas que o garimpo traz. E assim, o garimpo, apenas por estar dentro de uma terra indígena, ele já é considerado legal, tá?
porque a terra indígena é uma terra demarcada, pertencente, né, à União e tudo mais. Então, é uma área de preservação. Então, uma atividade dessa dentro de uma terra indígena é incompatível, né, com a definição de preservação. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, né, como que esse garimpo vai impactar na vida das pessoas, né? E na vida principalmente das pessoas de lá, daquelas terras, né, dos indígenas. Então a gente vai ter mudanças ambientais globais, a gente, todo esse desmatamento altera completamente a biodiversidade, pode gerar escassez de fontes alimentares. Então, lembra quando eu mostrei o estudo lá mostrando a qualidade da água, né, lá do Yanomami que a gente visitou? Eu não falei, mas lá a gente não via um peixe na água. A água era tão suja que não tinha mais peixe. Então, assim, independente do mercúrio, só por ter essa alteração ali naquele sistema, eu já tenho um efeito na saúde dos indivíduos, porque eu não tenho mais peixe para consumir. Né? Isso é muito comum da gente ver nas áreas que a gente visita. Então, eu posso ter mudança no curso dos rios. Então, imagina que eu tenho uma comunidade que está ali estabelecida, que tem toda a sua subsistência independente daquele rio, de repente o garimpo seca aquele rio, né? Ou altera de tal forma que aquele rio ele vai passar a correr por outro lugar. Então, isso tudo afeta, né, a saúde desses indivíduos. Eu tenho, a desmatação também afeta a ecologia dos mosquitos, então eu tenho uma alteração ali nos casos de doenças que são transmitidas por vetores. Eu tenho uma mobilização, né, desses mosquitos, então eu tenho aumento dos casos. Eu tenho pessoas vindo de fora, né? Os garimpeiros, eles vêm de fora, eles se alojam ali naquelas terras. Então, bom, então, como eu estava falando, né? A presença dos garimpos nas terras indígenas, eu tenho querendo ou não, uma migração dessas pessoas para dentro das terras indígenas, né? E com isso, né, tem o surgimento de novas doenças. Imagina, eu tenho um povo ali isolado numa terra indígena, né, que só convive entre si. Do nada chegam várias pessoas de fora trazendo doenças. Inclusive a Covid foi assim, né? Em algum momento os indígenas também foram contaminados, foram infectados. Então, além disso, eu vou ter uma grande desorganização social das comunidades, né? A presença desses invasores, eu vou ter aumento de violência, aumento dos conflitos, tem aumento também. Eles começam a levar, né, coisas de fora, então muda totalmente a alimentação, começa a surgir os alimentos ultraprocessados, enfim, drogas, né, prostituição, enfim, é um caos instaurado. Isso vai afetar diretamente não só a saúde física, né, daquela população, daquelas populações, mas também a saúde mental. E aí, eu também confundi, Sabrina, eu achei que você era psicóloga, e aí eu trouxe um exemplozinho de saúde mental, olha que legal. Ah, ótimo. Apesar de você não ser psicóloga, eu acho que é interessante para você. Ah, sim, acabei não falando, né? Mas no nosso caso, nosso interesse é avaliar o mercúrio que é justamente levado pelo garimpo ilegal, que daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. Mas falando rapidinho da saúde mental, a gente tem psicólogos no nosso grupo também, no nosso grupo de pesquisa da Fiocruz. E esse aqui é um trabalho, se eu não me engano, foi de 2021, de uma colega nossa, que é psicóloga, e ela avaliou, ela usou uma escala de depressão geriátrica, né, que são umas perguntinhas que são feitas, né, para as pessoas, e aí no final é calculado um score, e aí com base nesse score, a pessoa é diagnosticada com depressão ou não. E aí ela fez essa avaliação e ela utilizou também os níveis de mercúrio. Então ela comparou a pontuação dos indivíduos nessa escala com os níveis de mercúrio. E aí ela viu que as pessoas que tinham o nível de mercúrio mais elevado, aqui ela por algum motivo usou o ponto de corte de 10, então ela viu que os indivíduos que tinham mais de 10 de mercúrio tinham a pior pontuação nessa escala.
Então tinha esse score aqui maior que 4. Então ela achou um risco aqui, né, associado. E aí eu achei interessante trazer isso para vocês. Sim, interessante. Obrigada. Nada. Bom, aí eu trouxe aqui algumas fotos, né, minhas, né? Aquelas lá são fotos do Google. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês que eu, por mais que eu já tenha ido algumas vezes, eu sempre acho muito impactante isso aqui, a gente no avião, né? Ai, não tá com a pontinha. Isso aqui, a gente no avião começa a ver. Primeiro a gente começa a ver o rio, né? A gente, quando sobe e tal, aí vê aquela florestona linda, aquela coisa verde. E aí, do nada, lá de longe, a gente começa a ver uns rasgos, assim, ó, na floresta, né? Isso aqui não é natural, gente. Isso aqui é garimpo, né? Então a gente vê, ó, do nada some o verde e começa a vir essa coisa branca. E vocês estão vendo que aqui tem uns riozinhos, ó. Imagina se aqui no meio passasse um riozinho. Isso aqui mudou totalmente o curso do rio, né? Alterou totalmente. E aí, o que o garimpo faz? Ele cava, literalmente cava o chão, geralmente próximo onde tem esses riozinhos. Aqui tem um que é bem Isso aqui é o rio Tapajós, né? Aqui é bem na beirinha do Tapajós, um grandão. E aí eles cavam esses sedimentos próximos do rio para poder tirar as partículas de ouro. Porque o ouro, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente fala em garimpo de ouro, a gente pensa logo naquelas pepitas enormes de ouro, né? Igual tem nos filmes, aqueles pedaços de ouro. Mas, na verdade, não é assim que a gente vê, né? Não é assim são partículas mesmo, como se fossem grãozinhos de areia. E aí precisa de uma coisa para agrumar, para fazer virar aquela pepita, né? E aí justamente eles usam o mercúrio, que eu já vou dar mais detalhe. Então aqui é só para mostrar para vocês como é impactante. E isso aqui a gente vê vários. A gente viu isso aqui, aí daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. É impressionante. E aí aqui é para vocês verem o quanto que isso afeta a qualidade da água. Então, se eu não me engano, esse rio aqui, né, está desaguando aqui no Tapajós, é de uma porção dessa aqui. Lá na frente, ele vai encontrar o rio, né, a água segue o fluxo. Em algum momento, ele vai encontrar o rio Tapajós. E olha a cor dessa água que está chegando aqui, né? O Tapajós está aqui bonitinho, azulzinho, e do nada está chegando uma água preta aqui, né? Porque justamente teve essa. Eles reviram o solo, o rio vira essa lama. E aí a gente encontra, né, nos caminhos, né? Isso aqui são todas fotos minhas. A gente encontra pelo caminho. Na verdade, essas aqui não, né? São de drone. Mas eu estava lá, eu estava junto. A gente vê o verde, né, na margem dos rios, andando de barco, e aí do nada a gente vê essas porções assim brancas, parece até uma coisa de deserto, né? Parece até umas salinas, assim, uma coisa muito feia, muito estranha. E na verdade aqui são os pontos que os garimpeiros fizeram, cavaram, né, jogaram água para poder fazer aquela lama e depois jogaram mercúrio para poder tirar as partículas de ouro. E aí a gente vê isso aqui foi o que eu visitei, um garimpo, né? A gente vê essas áreas, parece um deserto, assim, uma coisa horrorosa. Na foto fica bonito, mas você vê assim, parece mesmo um deserto. É muito feio. E fica é um ambiente muito estranho. Aqui mais uma fotinha para mostrar. Essas áreas completamente abandonadas ficam lá no meio todo esse verde bonito da floresta, fica com essas manchas assim. E aí, aqui que eu ia mostrar especificamente para vocês como é que entra o mercúrio. Então, os garimpeiros fazem essa destruição, né? Eles fazem essa lama, e aí o ouro fica aqui, nessas partículazinhas, né? Junto com a lama mesmo. E aí eles colocam o mercúrio elementar, né? Porque o mercúrio elementar, ele é líquido. Então, eles colocam ali porque ele tem atração pelo ouro, né? Eles são físico-quimicamente parecidos, então eles se atraem e aí eles conseguem formar aquelas pepitas de ouro. Só que depois eles vão precisar queimar essa pepita formada para poder eliminar o mercúrio todo.
Então, lembra que eu mostrei lá no início aquele garimpeiro lá fazendo, lá na figurinha do ciclo do Mercúrio? Esse vapor, ele se dá por conta disso. Porque ele precisa queimar essa pepita para poder sobrar só o ouro. E o mercúrio todo vai ser eliminado. Então, aqui nesse momento, existe uma vertente, né, que estuda o mercúrio dessa outra forma, de uma forma mais ocupacional, que investiga, que avalia, né, os garimpeiros e tudo mais, mas aí, assim, é uma coisa bem mais complexa, né, porque falamos aqui que são trabalhadores ilegais, né, então eu imagino que seja uma abordagem muito mais difícil para ser estudada, então a gente acaba estudando os indivíduos que estão lá na ponta, né, dessa cadeia, que não estão expostos ao mercúrio gasoso, né, esse vapor, mas que estão expostos ao transformado, né, que contamina os peixes. E aí aqui só para mostrar, né, que depois que queimado, né, essa mistura, grande parte chega na água, né, e aí contamina os peixes, e aí vai chegar lá nos seres humanos, principalmente as populações indígenas. Então, aqui eu trouxe um artigo de um trabalho que foi feito especificamente para traçar quais os hábitos alimentares, né, das populações indígenas do Brasil todo, não só da Amazônia. E aí eu destaquei aqui uma tabela quando fala sobre peixe, que a gente vê, né, considerando aqui todas as regiões, a maioria das pessoas consome peixe, né? O não deu aqui 7, quase 8%. Então, 90% das pessoas consomem peixe. E quando a gente olha só no norte, a gente vê que a grande parte das pessoas que estão respondendo que come peixe estão vindo aqui do norte. Então, aqui, ó, 90, quase 100 pessoas consultadas nesse estudo consomem peixe. Então, né, para eles, o consumo de peixe é a principal via de exposição ao metilmercúrio. E aí, por fim, eu trouxe alguns resultados. Eu queria saber se tem alguma dúvida antes que eu pule para os resultados, que é para a gente finalizar mesmo mostrando agora a aplicação, né? Como que é a aplicação de todo esse contexto na nossa prática, né? O que a gente faz no laboratório. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá todo mundo sabendo tudo? Não bem assim, né? Mas sem dúvida. Tá bom, tudo bem. À medida que eu for mostrando os resultados, se surgir alguma dúvida, né? Daí vocês fiquem à vontade. Então, eu vou mostrar alguns resultados, né? Eu acabei falando um monte de mercúrio, né? Mas eu vou mostrar alguns resultados também do cádmio. É porque, como eu sou, né, do mercúrio, eu sou suspeita, né? Então, eu acabei falando mais. Mas, então, né, como primeiro resultado aí que a gente tem na nossa linha de pesquisa, como que eu posso dizer, na nossa rotina, no LAPESP, um dos primeiros resultados que a gente tem é a frequência do polimorfismo, né? Então, aqui, como eu avaliei 3 populações, eu tenho a frequência desse polimorfismo nessas 3 populações. Então, eu falei lá atrás, né? O polimorfismo que eu estudo, ele é uma troca de A por G. Não lembro se eu falei, mas estava escrito. Então, o que acontece? Eu vou ter indivíduos que vão ser AA, indivíduos que vão ser A com G, e indivíduos que vão ser GG. Então, aqui eu mostrei justamente essa frequência. Quantos indivíduos são AA nas 3 populações, quantos indivíduos são AG e quantos indivíduos são GG. E aqui a gente considera somente um dos dois, mas eu não vou entrar nisso para não ficar muito confuso. Então, só aqui a gente já viu que tem uma diferença significativa. Então, por exemplo, o G a gente chama de variante, que é o que geralmente é o menos frequente. Então, se vocês observarem, a barrinha dos 3 grupos para o GG, eles têm uma frequência menor do que os outros. Então, vamos olhar só para eles, né? Só para o GG. Vocês conseguem ver que as 3 populações são totalmente diferentes? Tá claro para todo mundo? Sim. Né? Então, isso aqui já seria um resultado muito interessante, né? Eu tenho 3 populações que, com essa característica, elas são bem diferentes uma das outras, né? Apesar das 3 serem indígenas. Né? Então, esse aqui é um primeiro resultado que geralmente a gente mostra. E aí a gente parte para associar
essa característica genética com os níveis de mercúrio e também com os desfechos clínicos, né? Que a gente está querendo avaliar. Então, nesse primeiro artigo aqui, que a gente publicou ano passado, nós avaliamos os adultos. Então, a gente avaliou os Munduruku, né? Aqui eu botei os três, mas cronologicamente nós tivemos a avaliação dos Munduruku em 2019, dos Yanomami 22 e dos Surui 23. Então, atualmente, nós temos resultados apenas dos Munduruku, que a gente foi em ordem cronológica, né? Então, nós temos 2 artigos dos Munduruku. O primeiro artigo, apesar de nós termos uma amostra de 200 pessoas, no primeiro artigo foi só com os adultos, né? Tirando ali algumas exclusões. Então, nós tivemos 107 indivíduos adultos, né, que são considerados maiores de 12 anos adultos, porque o neurodesenvolvimento ele ia até os 12 anos. Então, a partir de 12 anos, a gente considera que a pessoa está desenvolvida, né? Então, esse primeiro artigo foram só os adultos. E aí, o que a gente observou? Primeiro, a gente fez a associação, né, dos níveis de mercúrio com o polimorfismo. Então, eu vou pedir para vocês focarem nesse gráfico aqui primeiro. Mais uma vez, né, eu tenho os 3 grupos de genótipos, né, do meu polimorfismo. Eu tenho uma barra azul clara, que são aqueles indivíduos que têm menos de 6 de mercúrio. A gente usou esse ponto de corte de 6. Então, menor que 6, a gente diz que está níveis baixos, maior que 6, níveis altos. Então, a gente tem a outra barrinha escura, são os indivíduos que têm mais de 6. E aí, se vocês olharem o AA e o AG, vocês concordam que nesses 2 grupos eu tenho uma maior frequência de pessoas com altos níveis de mercúrio? Sim, né? Tá bem nítido. A barrinha maior é o maior que 6. Agora, quando eu olho para o GG, vocês estão vendo que isso se inverte completamente? Nos indivíduos GG, a maioria tem menor nível de mercúrio, certo? E aí, eu não vou entrar em detalhes de valor, de estatística, não, mas só por esse gráfico a gente consegue ver nitidamente que os indivíduos GG estão associados, né, com um menor nível de mercúrio. Isso a gente chama de proteção. A gente considera que o fato do indivíduo, o fato do genótipo GG estar presente confere uma proteção para os níveis de mercúrio, né? Pode Então, ser uma proteção genética, então ele não tem tanta properância assim, para ter a absorção do mercúrio quanto os outros, é isso? isso. Lembra que eu falei que esse polimorfismo está diretamente relacionado com a biotransformação do mercúrio? Sim. Então, provavelmente, essa alteração, a presença da alteração genética que vai ser ocasionada por esse polimorfismo, esse indivíduo ele pode ter uma eliminação mais rápida, por exemplo, né? Porque ele está tendo menos níveis de mercúrio, né? Isso são, claro, hipóteses, né, que a gente tem. E aí, depois, a gente avaliou novamente os níveis de mercúrio. Não, desculpa. Novamente, os genótipos, então aqui embaixo é a mesma coisa, né? Os genótipos. Só que dessa vez, a barrinha azul clara. Eu coloquei aqui normal, eu sei que não é uma palavra muito boa, mas é a palavra que os médicos usaram na avaliação. Então, eu mantive. Foram 3 avaliações neurológicas, tá? Somatosensorial, que é a parte sensorial mesmo do corpo, né? Reação ao toque, ao frio, reação à dor, estímulo doloroso. A função motora, né? Que seria a força muscular, a capacidade de andar, de realizar coisas motoras, né? E a função cognitiva, que foi aplicado aqui um teste cognitivo e é obtido lá um resultado, um score também. Não vou entrar muito em detalhe, mas, enfim, avalia a parte cognitiva. E aí eles usam essa nomenclatura, né? Se o resultado do teste foi normal ou alterado.
E aí, aqui, infelizmente, essas alterações que foram avaliadas, pouquíssimas pessoas tiveram alguma alteração. Infelizmente, em questão de estatística, né? A gente ficou com um número diminuído para fazer as análises, então isso prejudicou um pouco a análise estatística. Então, a gente só conseguiu basicamente fazer uma análise completa com esse primeiro aqui. E aí, de novo, vamos olhar as barrinhas, né? Os indivíduos AA, olha aqui, quase 80% tinham essa alteração normal, né? Essa alteração não, essa avaliação normal. Indo para o AG, a gente já tem estão quase iguais. E para o GG, ele já não tá como esse, mas também não tá como esse, tá meio termo também. E aí, o que a gente observa? A presença do genótipo AA, nesse caso, que está conferindo uma proteção, certo? Uma proteção em relação ao resultado do teste, tá? Beleza? Sim. As outras avaliações, a gente não conseguiu um valor estatístico, né? O cálculo estatístico, mas. Ai, gente, só um minuto. Me ligaram aqui no WhatsApp. Não conseguimos, mas se a gente fizer esse mesmo exercício de olhar as barrinhas, a gente também consegue ver uma diferença. Então, por exemplo, nessa última aqui, o AA está parecido com esse, né? A maioria das pessoas tem alteração, não tem alteração. E aí, quando a gente olha o GG, tá praticamente igual. Então, aqui a gente consegue ver a mesma coisa também. Os indivíduos que têm o AA, eles têm uma proteção para esse tipo de alteração. Certo? Ficou claro para todo mundo? Certo. E aí, o outro artigo que eu falei, né, que eu tinha dois dessa população, foi com as crianças dessa vez. Então, aquela mesma população, né, inicial de 200, a gente chegou. Aqui é a parte dos adultos, né, que eu acabei de falar, e a gente chegou a um N de 82 crianças. E aí as crianças menores de 12 anos, né, dependendo da faixa etária, elas são avaliadas de forma diferente. Foram avaliadas de forma diferente. Então, a gente conseguiu fazer a avaliação da toxicocinética. Quem lembra o que é toxicocinética? Quem quer falar? Quem quer falar? O Lucas não vai. Poxa, É a Toxicocinética? forma. Ah, Não vai falar agora, vai. não, pode Fica à falar. vontade. Fala, Júlia. É a forma como ocorre a intoxicação dentro do organismo. Não, é o contrário. Isso é a toxicodinâmica. Toxicocinética é como o meu corpo vai receber aquele agente. Como que eu vou absorver, como que eu vou distribuir. Então, a toxicocinética culmina naquela dose interna, certo? Lembraram da figurinha? Então, Ah, ó, dessas 82 crianças, a gente conseguiu fazer a avaliação da dose interna em 77. E aí é independente de faixa etária. Só que a toxicodinâmica, aí sim foi dependente da faixa etária, porque o teste que foi aplicado, ele só é validado para crianças até 6 anos. Então a gente teve uma caidinha aqui no N, tá? Então, toxicocinética, praticamente todo mundo conseguiu fazer. Toxicodinâmica foi uma subamostra ali de 55 crianças. E aí, todo mundo a gente conseguiu fazer a genotipagem. Então, quando a gente foi avaliar primeiro aqui o genótipo em relação aos níveis de mercúrio, ou seja, a parte da toxicocinética, nós fizemos algumas avaliações, duas avaliações diferentes, usando o ponto de corte de 2, porque esse ponto de corte para o mercúrio é
não consenso na literatura, porque, como eu falei, ele é um xenobiótico, então, tendo 0,001, já considera que a pessoa está, né, exposta. Então, não chegaram ainda num consenso de qual é o nível que, a partir daquele nível, é considerado que o indivíduo está sob risco, né, de desenvolver alguma doença. Então, a gente vai testando enquanto não tem esse consenso. Então, aqui a gente usou o ponto de corte 2 e a gente usou o ponto de corte de 5,5, que é a mediana da população. A gente pegou todo mundo, fez uma mediana e chegou no valor de 5,5. E aí, infelizmente, não teve diferença significativa, tá, pro genótipo, diferente do que a gente achou lá com os adultos, né? E aqui avaliando o teste, então o teste que as crianças fizeram é o teste Denver. E aí, mais uma vez, é essa palavra, se a pessoa passou ou se a criança passou ou não. E aí a gente também não viu diferença significativa nesse caso. Só que aí a gente não achou nessa significância, a gente partiu para fazer uma outra análise diferente. A gente sabe, já é descrito na literatura, que as pessoas, né, principalmente as pessoas que estão sob exposição crônica, algum metal, aqui, como é o caso do mercúrio, ao longo da vida elas tendem a acumular, né? Lembra que eu falei da bioacumulação que acontece nos peixes? Nos seres humanos acontece a mesma coisa. Se for uma exposição repetida, a tendência é que a gente vá acumulando cada vez mais. Então, aqui a gente fez uma correlação entre a idade do indivíduo. Então, nesse eixo aqui do gráfico, eu estou mostrando a idade das crianças, né? E aqui nesse outro eixo, eu estou mostrando os níveis de mercúrio. Então, eu quero ver, eu já sei que vai dar, mas eu estou mostrando no meu artigo que eu tenho uma relação positiva entre a idade e os níveis de mercúrio. Ou seja, quanto mais velhas as crianças, maiores os níveis de mercúrio que elas têm. Só que aqui eu acrescentei uma outra variável, que seria o genótipo do polimorfismo. Então, se vocês estão vendo aqui, ó, tem uma linha azul, uma linha laranja e uma linha verde, né? Azul é o AA, laranja é o AG e verde é o GG. E aí aqui a gente consegue observar, olha só, o AA, eu tenho uma linha subindo. Isso quer dizer o quê? Que está uma correlação positiva. Quanto maior a idade, maior os níveis de mercúrio. Só que quando eu olho os outros dois genótipos, principalmente aqui o AG, por acaso deu melhor, acredito que seja pelo N, eu tenho uma linha totalmente oposta. Vocês conseguem ver? Isso significa o contrário. Quanto menor a idade, maior os níveis de mercúrio. Então, a gente aqui, com isso aqui, a gente consegue dizer, né, trazer essa hipótese de que sim, o polimorfismo ele tem uma influência nos níveis de mercúrio. Pode não ter nos níveis de mercúrio por si só, mas ele altera essa relação em que, né, eu tenho uma associação, uma correlação entre a idade e os níveis de mercúrio. O polimorfismo modifica essa correlação. Tá? Conseguiram entender? Vou considerar que sim. Aqui é só os valores de cada reta, não preciso entrar nesse detalhe com vocês. E aí, a gente acabou tendo que fazer uma análise um pouco mais descritiva, porque lembra que eu falei que foram só 55 crianças avaliadas? A gente já teve uma queda no N, e além disso, dessas 55, somente 9 não passaram o teste, né? Assim, é bom, mas estatisticamente foi ruim, porque a gente fica um pouco limitado na hora de analisar. Então, nós fizemos uma tabelinha aqui descritiva, né? Cada linha dessa é uma criança. Opa! Cada linha dessa é uma criança. E aí eu vou chamar a atenção aqui para o genótipo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá nos adultos, a gente viu uma associação de que o genótipo GG é o que conferia proteção para os níveis de mercúrio, né? Não sei se vocês lembram. E aí aqui, ó,
é só uma, né, uma especulação, né, gente? Estou falando só de uma análise descritiva. Mas aqui chamou a atenção de que das 9 crianças, somente uma tinha esse genótipo que confere proteção. Ou seja, todas as outras tinham ou o genótipo ou o alelo que confere um risco a maiores níveis de mercúrio. Então, basicamente, nesse artigo foi essa conclusão que a gente chegou. E aí, agora eu vou falar rapidinho do cádmio, né? Só para ele não ficar esquecido. Então, o cádmio, né? Ele tem muita similaridade com o mercúrio, na parte toxicocinética, toxicodinâmica. Porém, no caso da população aqui que a gente está estudando, a gente acabou focando mais na parte da inalação, que seria a principal via de exposição, né, dessa população, que eles estão, né, vivendo ali naquele ambiente contaminado. E aí, por essa via de exposição, a gente tem entre 25% e 60% de absorção, né? Então, essa porcentagem aqui do que é exposto chega, né, aos tecidos, e aí a meia-vida vai ser diferente, né? Igual acontece com o mercúrio, ele vai ter afinidades diferentes por tecidos diferentes. Então, aqui no caso da exposição via inalação, a gente tem basicamente aqui uma preferência pelos rins. Então, entre 6 e 38 anos, ele vai ficar ali, como é que fala? Perdi a palavra. Vai ficar preso ali, retido ali no rim. E também acontece isso no fígado. Ele também fica um bom tempo ali retido no fígado. E, assim como o mercúrio, ele também é biotransformado, né, lá pelaquela via da glutationa, né, pelo mesmo gene, né, pela mesma enzima que a gente trabalhou no mercúrio, que é a GST, tá? E também vai ser excretado pela bile. E aí nós temos esse artigo mais recente do cádmio, que foi avaliando justamente, né, os níveis de cádmio com o mesmo polimorfismo do mercúrio. E, né, acabei de falar ali da relação da idade com os níveis de mercúrio, né? Para o cádmio, a gente também esperava a mesma coisa, e a gente viu a mesma coisa. Conforme o aumento da idade, a gente tem um aumento nos níveis de cádmio, né? Esse aqui é do sangue, cádmio do sangue, e esse aqui é o cádmio na urina, que os indivíduos, nesse caso, tiveram essas duas avaliações. Porém, quando a gente foi avaliar os níveis de cádmio com os genótipos do polimorfismo, a gente não observou, mais uma vez, não observamos um resultado significativo. Nós fizemos também aquela mesma avaliação da interação, né? Isso aqui a gente fez também para o cádmio, mas também não deu significativo. E aí, apesar de ter, né, toda a explicação por trás, todo o embasamento teórico, infelizmente esse resultado não apareceu. Isso a gente está sujeito a acontecer isso na vida, né, na vida acadêmica. E pode ser por N motivos, que eu não vou entrar aqui. Quem quiser mais detalhes, entra lá na discussão do artigo, mas existem vários motivos que isso pode ter acontecido. E aí, por último, eu trouxe esse outro trabalho aqui que não é com GST, que é com outro polimorfismo. Foi um trabalho de uma outra aluna de mestrado, da Jamila, mas eu trouxe porque esse sim ele achou uma associação, né, com esse polimorfismo. Então, né, coincidentemente, também era uma troca de A por G, e aí a gente observa aqui que os indivíduos, a gente fazendo esse agrupamento, né, dos indivíduos AG com GG, eles tiveram um maior risco, uma maior chance de ter níveis elevados de cádmio no sangue, que é esse B, e no U. Aqui eu não trouxe os valores desse artigo estão só no texto. Mas se a gente olhar a frequência, aqui, ó, nesse grupo aqui, a gente tem a grande maioria dos indivíduos estão nesse grupo aqui, ó, com maior nível de cádmio. E a gente compara isso com os indivíduos selvagens, aqui está totalmente oposto.
Aqui a maior frequência está nos indivíduos que têm menor nível. Aqui é a mesma coisa. Aqui está 79% e aqui está 46%. Então, isso também demonstra para a gente que esse polimorfismo, né, ele tem aí uma influência, né, nesses níveis de cádmio no organismo. E é isso, gente. Obrigada. Consegui terminar na hora, estava com medo de falar muito, mas deu tudo certo.